Obrigado por clicar no vídeo! Você também é um NPC. Você pode não estar ganhando 30 mil reais por semana como Felca, nem repetindo frases de maneira constrangedora como maldito coloridinho, enquanto corre o risco de ser banido do TikTok. Mas você tem muito mais em comum com os tais NPCs do que consegue imaginar. Essa altura do campeonato, você provavelmente já sabe que NPC é uma sigla que significa Non-Playable Character, ou em bom e velho português, personagem não jogável. E deve saber também que o termo vem do mundo dos jogos, onde os NPCs são basicamente os figurantes. Eles são aqueles bonecos completamente passivos, controlados pela própria máquina, que não tem nenhuma função que não seja reagir às ações do protagonista. Vai tomar no teu c... porra! Normalmente tendo uma aparência genérica e repetindo frases scriptadas, artificiais e pouquíssimo criativas. I used to be an adventurer like you. Then I took an arrow in the knee. Já a live do NPC consiste justamente em um ser humano, de carne e osso, com uma expressão facial fixa, fazendo movimentos repetitivos como os bonecos figurantes, enquanto reage de forma passiva aos estímulos que a audiência envia. E esses estímulos vêm em forma de presentes, rosas, milhos e brabos digitais, que são comprados com dinheiro de verdade. E, para além de gerarem um feedback visual na tela, fazem o NPC reagir de acordo com o estímulo enviado. No frigir dos ovos, o NPC das lives está ganhando dinheiro para desempenhar um papel de submissão total aos estímulos enviados pela audiência. E a essa altura do campeonato, você deve estar pensando duas coisas. A primeira é, por que diabos eu disse que você também é um NPC? E a segunda é, por que diabos as pessoas assistem ou dão dinheiro para os outros fazerem isso? E bom, as respostas dessas duas perguntas estão intimamente ligadas. E para respondê-las, primeiro eu gostaria de ressaltar que não existe novidade nenhuma nessas lives de NPC. Na verdade, o conceito de interagir com o conteúdo assistido e a monetização dele é bem antiga. Na própria internet mesmo, um dos principais meios de monetização das lives normais são justamente as doações, ou os famosos superchats. Manda um salvo pro meu time de CSGO, o Fizanal. Ai, Fizanal! Nesse caso, a audiência que acompanha passivamente a live paga para ter a sua mensagem destacada, lida pelo streamer e ou mostrada na própria stream que ele está assistindo. Nos tempos da TV, programas normalmente gamificados em que a audiência participava por meio de uma ligação eram muito comuns e também rendiam uma bela grana. Tinha o Bom Dia e Companhia, o Jogo do Hugo e, sei lá, um sorteio de cartas da Xuxa. Na verdade, nos tempos dos jornais e revistas existia inclusive a seção de cartas do leitor, ou nas revistas infantis a seção dos desenhos dos leitores. Esse anseio por aparecer na mesma tela ou nas mesmas páginas dos apresentadores, atores, escritores que você acompanhava e de interferir ativamente com o entretenimento que você normalmente consome de forma passiva, existe há tempos. A diferença aqui é que no caso das lives, programas de TV, revistas e jornais, havia um conteúdo sendo produzido e personalidades sendo expressas. E nós, admirando ou atribuindo certa relevância àqueles conteúdos e personalidades, queríamos participar do que nós estávamos consumindo. Já no caso dos NPCs, o que acontece é o oposto. Nós temos ali uma pessoa que anula a própria personalidade quase que por completo para expressar somente o que a audiência pagar para ela expressar, fazendo basicamente uma inversão dos papéis. Agora, ao invés do apresentador ser o protagonista ativo e a audiência receber passivamente o que ele produz, o apresentador vira um NPC completamente passivo que recebe o que a audiência, que agora é o protagonista ativo, entrega. E antes que você venha me dizer que isso é um absurdo, pare e pense alguns minutos em como funciona a maioria dos empregos atuais. Um atendente de call center, por exemplo, é pago para se anular, decorar um script e responder dentro desse script de acordo com o que o cliente que está do outro lado da linha disser. Os atendentes de caixa de estabelecimentos comerciais operam mais ou menos da mesma forma. Quem aí nunca viu, por exemplo, aqueles vídeos de caixa de McDonald's bugando porque o cliente saiu do script? E mesmo em empregos mais prestigiados, que requerem um pouco mais de criatividade no mundo corporativo, existe um processo de NPCização. Hoje em dia,
Toda empresa tem as suas famosas missão, visão e valores. E os funcionários são encorajados a encarná-los, a vestir a camisa, a se enquadrar nos valores da empresa. Os departamentos de RH agora policiam a comunicação entre os funcionários, dão palestras que incutem valores éticos e sociais neles, e, dependendo do caso, até promovem eventos sociais pós-expediente que encorajam que até a vida social dos funcionários seja vivida dentro dos limites da empresa. Bom, hoje em dia tem até empresa que está remunerando seus executivos baseado na efetividade da adesão a pautas de social, de governança e ambientais, ao invés de simplesmente pagar um salário normal no final do mês. No fim das contas, você trabalha na empresa, seus amigos são os da empresa, seus valores são os da empresa e você é encorajado a cada vez mais ser menos você e ser mais a empresa. Tudo em troca de dinheiro. Nesse modelo, o funcionário perfeito é, bem dizer, um NPC corporativo. E a coisa não para por aí. Na esfera dos valores pessoais e da ideologia política, nós também agimos como NPCs. Faça o experimento. Chegue perto daquela sua prima do cabelo verde, que usa aquela franja estranha de pai ausente, e diga sem contexto nenhum a palavra homem. Eu lhe garanto que na hora ela vai fechar a cara, porque ao invés de pensar no significado da palavra, no ser humano do sexo masculino, nos parentes e entes queridos que ela tem que são homens, ela vai pensar na figura do homem opressor, do machismo, da sociedade opressiva, rígida, patriarcal, regida por homens maus. Da mesma forma, experimente chegar perto do seu tio patriota, olhar fundo nos olhos dele e dizer a palavra igualdade. Sem sequer saber do que você tá falando, ele provavelmente já vai fechar a cara, pensar nas malditas pautas woke, igualitaristas, nos movimentos identitários e sequer vai passar pela cabeça dele coisas básicas, como, sei lá, a isonomia jurídica, a igualdade perante a lei e coisas desse tipo. E isso se repete com diversos termos soltos, como liberdade, democracia, tratamento ou vacina. Não é à toa que boa parte das discussões políticas hoje em dia não são discussões reais, debates em busca da verdade, mas sim um bate-boca cheio de repetição de jargões, onde cada um reage positiva ou negativamente a palavras como basicamente um robozinho ou um NPC. Se você parar bem para pensar, até para consumir entretenimento a gente tá agindo feito NPC. No início da internet, todos nós louvávamos a liberdade de escolha, o fato de que nós podíamos buscar e escolher o conteúdo que nós quiséssemos, seguir somente aqueles canais e influenciadores, produtores de conteúdo que nós queríamos ver e escolher o que consumir. E hoje, bom, você abre um feed, o algoritmo te dá meia dúzia de alternativas, muitas vezes de perfis que você nem segue, e você, quase que no instinto, clica no que chamar mais a sua atenção, no que for mais estimulante. E isso se você tiver que clicar e escolher, né? As estatísticas de uso do TikTok e do Reels me fazem, inclusive, crer que a maioria das pessoas prefere consumir passivamente o que o feed dá para elas. Até para se entreter, a gente tá agindo como NPC, como um coadjuvante, deixando o algoritmo ser o protagonista. E no fundo, mesmo que as pessoas não tomem consciência disso, eu tenho a leve impressão de que há uma ânsia, uma vontade de ser protagonista, de participar de algo, de aparecer, de ser ouvido ou visto. E é aí que entra a live NPC. Quando se vê uma pessoa, um influenciador, sendo assistido por um grande público, tomando um papel de figurante e abrindo espaço para você ser o protagonista e influenciar a ele e as pessoas que o estão assistindo diretamente, mesmo que seja por um pequeno período de tempo e por um baixo preço, especialmente por um baixo preço, aquela oferta se torna irresistível. Mas aqui uma peça faltando. Nos jogos, só existem os NPCs para servir de acessório para a jornada do protagonista. Pensemos agora, se nós estamos num mundo em que nós agimos como NPC, quem é o protagonista a qual nós estamos servindo? No caso da política, quem se beneficia com uma polarização NPCizada? Quem ganha nas redes com a NPCização dos criadores e algoritmos? Quem se beneficia do trabalho do NPC corporativo? E mais importante, quem ganha com a precificação, a venda da autonomia e da consciência da alma humana? Em prol de quais interesses esses que se julgam protagonistas do mundo, que visam moldar os seus hábitos de consumo, de alimentação, tomam as decisões que afetam os NPCs? Independente da resposta, saiba que apesar da história do mundo ter, do ponto de vista do poder, alguns protagonistas e aparentes NPCs, a sua história não tem. A história que se inicia no momento em que você nasce e que termina no momento em que você morre é a história da sua vida. E do ponto de vista religioso, a história da sua salvação.
E todas as pessoas que passam por essa história também vivem uma história em que elas próprias são os protagonistas. E mesmo que às vezes a realidade se imponha com todas as suas dificuldades de maneira implacável sobre essa sua narrativa, lembre-se de que só quem consegue controlar a forma como você recebe e lida com essas imposições é você. E no fim, está nas suas mãos a escolha de se vender e abraçar o papel de NPC integralmente, ou instalar-se na realidade e viver, mesmo que dentro das suas limitações e das suas dificuldades, uma vida interior verdadeiramente livre. E quando essa liberdade interior é buscada e os aparentes NPCs se libertam, os protagonistas autoproclamados têm o protagonismo dos NPCs imposto sobre os seus planos e agendas, e são, por fim, obrigados, mesmo que a muita custa, a reconhecê-lo. Ou, sei lá, você pode agir mesmo feito um NPC, ser eventualmente substituído por um IA e viver sob o controle e a tutela da renda básica imposta pelos tais protagonistas do mundo. Você é que escolhe.